Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Arantes e eu gostaria nesse instante, através desse vídeo, de passar para você alguns comentários, algumas reflexões sobre um assunto de vital importância para nós, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. É um assunto que eu acredito que vai mexer com a sua cabeça, acredito que vai ajudar você a mudar alguns conceitos em sua vida. Mas nós vamos fazer isso logo após a nossa vinheta. Aguarde, por gentileza, que já reiniciaremos com o nosso assunto. Conforme eu disse, eu sou Luiz Arantes, eu sou instrutor de treinamento, palestrante e tenho uma empresa de treinamento que se chama Treinamix, treinamix.com.br. É através dessa empresa que eu faço meu trabalho, palestras, cursos por todo o Brasil e agora estou me dirigindo a você que faz parte da nossa Academia da Prosperidade e a você que também é companheiro, é instrutor, você que é empreendedor, você que é empresário, você que é executivo, que é gestor. Então eu quero me dirigir a todos vocês, até porque muitos que ocupam essas situações de gestores, de empresários, muitas vezes pensam que o assunto ao qual nós vamos nos referir não tem nada a ver com eles. Mas ledo engano, tem um potencial muito grande de que esse assunto realmente esteja sempre presente em nossa vida, a nos nortear, a nos ajudar. Eu queria comentar com vocês, antes de mais nada, da minha missão profissional. Eu acredito que seja muito importante que nós tenhamos, assim como as nossas empresas, nós tenhamos também as nossas missões. Eu acredito que você que é profissional, independente da sua função, deva ter por escrito a sua missão. E eu quero compartilhar com você a minha missão. A minha missão profissional, primeira coisa, não abro mão disso. A primeira coisa é ser feliz. Assim começa a minha missão profissional. Não abro mão de não ser feliz na minha atividade profissional. Mas não é simplesmente você ser feliz. Eu quero ser feliz ajudando as pessoas a serem também mais capazes e mais felizes através do meu trabalho. Então é isso que me move no dia a dia. Eu quero ser feliz na medida em que eu consiga ajudar as pessoas através do meu trabalho a também se realizarem, sendo mais felizes, mais objetivas e principalmente mais capazes em suas atividades. Eu tenho um livro editado já há algum tempo que se chama Seja Feliz Vendendo. E esse livro, eu vou falar algumas coisas que estão contidas nesse livro e eu gostaria de chamar a atenção para o título, que é um imperativo, né? Seja feliz vendendo. Então nosso compromisso já começa por aí, de sermos pessoas cada vez mais felizes. Então o meu trabalho tem essa conotação de conclamar as pessoas a serem cada vez mais felizes. É isso que nos move, é isso que tem que ajudar com que nós sejamos de fato pessoas mais felizes. Então o título do nosso trabalho, dessa conversa nossa de hoje, dessa reflexão é: seja uma pessoa mais feliz. É por isso que eu estava dizendo agora há pouco que muitas pessoas acreditam que isso não seja para elas, mas é para todo mundo. Todos nós, independente de credo, independente de origem, independente de função comercial, em função de qualquer tipo de atividade, nós temos que buscar ser mais felizes. E o mundo está precisando de pessoas mais felizes. Então é por isso que nós estamos propondo essa reflexão nesse dia de hoje. Às vezes pode ser que no dia a dia não tenhamos tantas facilidades para sermos pessoas felizes, mas nada também justifica sermos pessoas tristes, pessoas aborrecidas, pessoas, me desculpe a expressão, mal amadas. E nós estamos cheios de pessoas assim. O mundo está pleno de pessoas que são tristes, não dão um sorriso, nem cumprimentam ninguém, não querem ser felizes e não querem também fazer com que as pessoas sejam felizes. Às vezes nós encontramos situações
que não são aquelas que nós gostaríamos de encontrar, mas a nossa grande vitória é justamente superar cada um desses obstáculos, dessas dificuldades. Tem uma frase que diz o seguinte, que você conhece os grandes marinheiros, né? Os grandes comandantes, né? Os grandes navegadores, através do mar revolto. Se o mar estiver tranquilo, você não consegue ver a capacidade do comandante, do marujo ou do marinheiro. Então, às vezes são necessários acontecerem alguns obstáculos na nossa vida para nos moldar, nos ajudar a sermos cada vez mais felizes, superando tudo isso. Não nos esqueçamos também de uma coisa, que o ser humano é o principal ativo das instituições, é o principal ativo das empresas, é o principal ativo da sociedade em geral. Então nós temos que ter isso em nossas mentes, que o ser humano ele tem que estar no centro das atenções. E quando encontrarmos pessoas, vamos dar a essas pessoas a atenção que elas merecem e dessa forma nós estaremos doando, compartilhando o nosso amor a essas pessoas e ajudando essas pessoas que são o centro, são a essência do ser humano, a essência de todo o negócio, a serem cada vez melhores. Então, são essas reflexões que eu estou querendo propor nesse instante. Eu acredito e tenho absoluta certeza disso também, que a cada dia que amanhece, nós temos duas opções em nossas vidas. A primeira é agradecer o dia que está começando e que nós estamos vivos. Então, a primeira atitude nossa ao amanhecer um dia é a atitude de gratidão. Hoje até inventamos uma palavra chamada gratitude, que é a atitude continuada, constante de gratidão, chama-se gratitude. A outra coisa, eu preciso escolher ser alegre, ser feliz ou ser triste nesse dia que está começando. Cabem as duas coisas, ou eu ser feliz, ou ser mais triste e aborrecido, né? Eu li essa semana uma frase que me marcou muito, fiquei pensando muito. Está dizendo o seguinte, que a tristeza é a ferrugem da alma. Olha que coisa profunda isso. As pessoas que estão desenvolvendo a tristeza estão, na verdade, corroendo, como corrói, a ferrugem corrói um metal, nós estamos corroendo a nossa alma. Olha que coisa séria. Nós, às vezes, ficamos pensando que chamamos a atenção das pessoas ao sermos tristes. Isso não é verdade, não pode ser por aí. O caminho não é esse. Nós temos que ser pessoas felizes. Eu queria citar duas coisas para vocês interessantes, fruto de pesquisa. A primeira, na Bíblia Sagrada, consta mais de 800 vezes a palavra alegrai-vos ou rejubilai-vos, que é a mesma coisa. Então, se o livro sagrado das Escrituras, que é o livro mais vendido no mundo, se ele fala mais de 800 vezes para sermos pessoas alegres, felizes, por que eu vou teimar e não ser essa pessoa alegre, essa pessoa feliz? A outra coisa é o seguinte, Jesus Cristo, quando esteve entre nós, isso tem mais de 2000 anos, ele começou a sua vida pública numa circunstância que ele próprio escolheu. Qual que vocês imaginam que foi a opção de Jesus para começar a sua vida pública? Ele poderia tê-la começado ao ressuscitar Lázaro, um amigo que há 3 dias estava morto. Seria um negócio fantástico, maravilhoso. Imagine na imprensa da época, dizendo, olha, um jovem galileu ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Ia ser um negócio fantástico. Mas Jesus não escolheu esse momento. Ele poderia também ter escolhido no momento em que ele multiplicou os pães e os peixes para uma multidão faminta. Poucos peixes e poucos pães saciaram a fome de mais de 5.000 pessoas. Ele poderia também ter escolhido esse momento, a imprensa da época também, se é que existia, diria, o jovem Galileu alimentou 5.000 pessoas com alguns pães e alguns peixes. Mas Jesus também não escolheu esse momento. Sabe qual momento que ele escolheu? Um momento de alegria,
um momento de festa, nas bodas de Caná, nas bodas de um parente, onde ele foi participar junto com a sua mãe e alguns amigos mais próximos. Ou seja, Jesus já quis nos dar o exemplo, né, de participar, de começar a sua vida pública num momento de alegria, de comemoração, de festa, onde ele veio inclusive provar que era um grande alquimista e transformou a água em vinho, porque havia faltado vinho para os convivas. Então, eu queria comentar isso para ver que Jesus, nosso grande mestre, o nosso caminho, né? Ele vem nos dizer isso, olha, sejam felizes também, comemorem, comecem as suas vidas com alegria e o resto vai seguir a trajetória de cada um de vocês. Então é importante que a gente pense muito nessas coisas. É importante que eu seja uma pessoa cada vez mais feliz, através de relacionamentos também felizes e que ajudem as pessoas a crescerem. Eu me relaciono o tempo todo com pessoas, então na medida em que eu consiga ser uma pessoa de fácil relacionamento, de bom convívio, com a minha família em todo lugar, eu vou criando um ambiente muito gostoso em volta de mim, em que as pessoas crescem. Esse ambiente fica favorável para que as pessoas possam, de fato, serem mais felizes também. Então é importante que nós tenhamos sempre em mente isso. Sermos felizes através de bons relacionamentos, ajudando pessoas e fazendo valer a pena estarmos aqui. Eu queria confirmar com vocês uma coisa. Se você for feliz, várias outras pessoas também serão. Eu listei para vocês algumas situações em que nós poderíamos ter certeza de que através da minha felicidade eu vou impactar a vida de outras pessoas. Primeiro, a sua família, a minha família. Na medida em que eu sou mais feliz, a minha convivência se torna muito mais agradável, eu vou agradar as pessoas, vão ser mais felizes. O dia que tiver uma reunião de família e eu não estiver, que as pessoas digam, olha, mas que pena, fulano não está aqui conosco. Poderia ser o contrário, né? Alguém poderia dizer, que bom que fulano não veio aqui, que bom que não está presente o fulano, porque ele é muito chato, né? Não, se nós formos felizes, a nossa família vai ser feliz, a sociedade vai ser feliz, os nossos amigos, os nossos colegas. Eu diria que a nossa empresa, e quando eu digo empresa, os colaboradores, os parceiros, os fornecedores, toda essa gente vai ser feliz simplesmente pelo fato de que eu seja feliz. Até Deus será mais feliz se eu for feliz também, porque Deus quer o nosso crescimento, quer a nossa transformação. Então isso é muito importante que nós pensemos e saibamos isso. Eu queria também, para a nossa reflexão, mostrar 3 livros que eu considero 3 livros bem importantes, interessantes, os quais eu inclusive sugiro que vocês os adquiram e leiam. Nós brasileiros temos muita dificuldade para ler, mas nós precisamos aprender a ler, pegar gosto pela leitura. De que forma? Comece 15 dias, todos os dias. 15 minutos, perdão. Todos os dias você lê 15 minutos. Um livro qualquer que seja um livro bom. Durante uma semana, todo dia, você 15 minutos de uma boa leitura. Na outra semana passa para 20 minutos. De repente você estará com 30 minutos fazendo uma leitura maravilhosa e você lerá um livro tranquilamente durante 30 dias. Então é o hábito que nós temos que desenvolver para que nós possamos ter essa condição de ler mais, de aprender mais, de ter essa disposição para sermos pessoas cada vez mais felizes. O primeiro dos livros é O Jeito Harvard de Ser Feliz. O seu autor, o professor Ashworth, ele descobriu, através de alguns experimentos, que algumas coisas estavam erradas em nossas vidas. Alguns conceitos estavam errados. E ele, por ser um dos professores da Harvard, começou a observar, fazer pesquisas e percebeu que algumas coisas de fato não estavam indo muito bem. Até que ele montou um curso com o mesmo título, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, e começou a ensinar as pessoas. O grande susto que ele levou foi que na primeira aula, na aula inaugural, ele pensou que talvez aparecesse umas 10 pessoas e apareceram mais de 1000 pessoas ávidas em querer ser mais felizes.
pessoas que queriam, de fato, despertar a felicidade. Então, e o segundo livro vai ser A Ciência da Felicidade, que é um autor brasileiro, Luiz Gazili, que é interessantíssimo também. Vou pensar algumas coisas desse livro. E o terceiro livro, que eu desejo que seja um livro de cabeceira para todos nós, é do nosso querido Dale Carnegie, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, vou falar um pouquinho de cada um desses 3 livros, começando pelo jeito Harvard de ser feliz. E conforme eu estava dizendo para vocês, ele fala logo no começo desse livro que nós fomos moldados pelas escolas, pelas pessoas, pelas empresas, pelos nossos pais e educadores e pela própria sociedade a ter o seguinte comportamento, a seguinte visão: busque a qualquer custo o seu sucesso. Busque a qualquer custo o sucesso, que a felicidade te acompanhará. Só que segundo ele, e segundo o seu livro e esse curso, isso aí está errado. Esse foco, essa fórmula não está correta. De buscar primeiro o sucesso para depois ser feliz. Então essa é a essência do trabalho dele. Ele questiona justamente isso, que está tudo errado. A observação dele, 4 alunos em cada 5 no primeiro ano na Harvard, que todo mundo é louco para ir para Harvard, os pais são loucos para que os filhos vão para Harvard, 4 em cada 5 alunos no primeiro ano tinham depressão. Depressão no primeiro ano. Entravam na Harvard, mas como deprimido? Você está aqui na Harvard, meu amigo. Não era o sonho deles. Talvez fosse o sonho do pai, da mãe, de algum outro parente, né? E eles viram que era muita coisa para estar na universidade, que talvez não fosse aquilo que todos apregoassem. Então, a verdade é justamente essa. 4 em cada 5 pessoas no primeiro ano entravam em depressão. E dos alunos todos, mais ou menos 50%, a metade deles, durante os seus cursos, desanimavam do curso. Tinham depressão, paravam, trancavam a matrícula, uma série de coisas. Então ele disse, não pode dar certo uma coisa dessa. As pessoas têm que lutar para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Então as coisas positivas, os pensamentos positivos têm que nos levar para cima. Lá estava levando para baixo. Alguma coisa estava errada. E uma curiosidade que ele faz na pesquisa dele é que 56% dos vendedores otimistas, eles fecham muito mais negócios do que os pessimistas. Então, a grande maioria dos vendedores, se você tiver na sua equipe vendedores, contrate pessoas positivas, otimistas, ao invés daqueles que só reclamam, só choram e não fazem por merecer. Então, resumindo, esse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele está nos dizendo que a felicidade, ela precede o sucesso. Tem que ser desse jeito. E não resulta dele. Então, a felicidade não é resultado do sucesso. Ela vem quando você é feliz. Então, minha gente, é isso que eu estou querendo colocar para nós pensarmos, refletirmos e agirmos, buscarmos mais intensamente a felicidade. O outro livro, A Ciência da Felicidade, do Luiz Gazili, que é brasileiro, eu comentei com vocês, ele é muito interessante, mas eu queria comentar que ele criou uma fórmula para ser mais feliz usando uma ferramenta simples que ele criou. E a grande essência dele também é falar que o pensamento positivo que dominou o mundo durante muito tempo, começando com Norman Vincent Peale, não é tão fundamental assim se for só o pensamento positivo. Hoje nós temos aí uma série de pessoas que já escreveram vários livros, filosofias do pensamento positivo. Inclusive o segredo, né? O grande negócio do segredo é o pensar positivo. Mas ele está dizendo que não, tem que ter algo mais. E ele criou um acróstico que, traduzindo para o português, é desejo. Primeira coisa, você tem uma coisa para fazer, ele até sugere você colocar no papel, escrever lá, qual que é o seu desejo ardente, o desejo principal, qual que é? O que você quer? Eu quero emagrecer 10 quilos, um exemplo. Qual o resultado de você emagrecer 10 quilos? É aquilo que você espera, então é o D, o R de resultado, o que você está querendo, quer dizer, o resultado de quem quer emagrecer 10 quilos é aumentar a sua autoestima,
né? Eu estou mais bem fisicamente, eu estou melhor. Então, é um resultado que a pessoa pode esperar. Quais obstáculos que eu posso ter nessa minha vida? É o O, é o D, R e o O. O O de obstáculos. O que pode me impedir de ser uma pessoa a alcançar esse objetivo? Pode amanhecer chovendo, eu posso estar com preguiça de ir para a academia ou alguma coisa nesse sentido. Tá, diante disso, qual o plano que eu tenho que ter para agir, para alcançar, para superar esses obstáculos? Quais são os meus planos para superar isso e alcançar o meu desejo ardente, que é o meu objetivo definido? Então, o que eu tenho que fazer? Eu acrescentaria só mais uma coisa, o agir. Claramente, o agir para você ter sucesso e assim ser mais feliz. Então, a essência do pensamento do Luiz Gazir é essa. Você tem que fazer esse drops. Nós fizemos um acróstico em português, ficou drops. Então, ponha um drops na sua vida para ficar mais doce, mais gostosa e você ser um pouco mais feliz. E aí chegamos ao terceiro livro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Segundo pesquisas realizadas há alguns anos, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é o segundo livro mais vendido no mundo, perdendo apenas para a Bíblia. Não é pouca coisa não, é muita coisa. Então o conteúdo desse livro vale a pena a gente dar uma olhada, olhar com carinho, ler e trazer para a própria vida. O Carnegie é muito feliz nesse livro. E eu queria apresentar nos seus conceitos nove regras de ouro que ele apresenta para que nós possamos ser pessoas mais amigáveis e pessoas mais felizes também. Vamos lá? A primeira regra de ouro que o Carnegie ensina nos seus livros, como sendo a regra de ouro, a melhor delas. Evite críticas, lamentos e condenações. Então, se você evitar na sua vida criticar, lamentar e se lamentar, você está fazendo um grande negócio, porque a maioria faz isso. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, evite críticas, condenações e lamentações. Não sei, o pessoal mais antigo talvez se lembre de um desenho animado do Lip Hard, que ele falava assim: ó céus, ó vida, que azar, isso não vai dar certo. E não dava mesmo, né? Porque ele já falava que não ia dar certo. Ele já lamentava, já condenava a situação e não dava certo. Então, se você quiser ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais amigável, comece na sua vida evitando essas três coisas terríveis, que são as críticas, que nós fazemos normalmente às outras pessoas, as condenações, que normalmente também são para outras pessoas, e as lamentações, que às vezes são para nós e para as pessoas. Tá? Então essa é a primeira regra de ouro do Carnegie, para que nós sejamos pessoas mais felizes. Eu tinha um amigo, o professor Ezio Terenzi. Ele fez um experimento uma vez, que eu não aconselho que você o faça, mas ele fez, tinha um risco calculado, mas ele fez esse exercício, essa experiência e trouxe para nós uma coisa para aprender, fazendo uma analogia com as nossas vidas. Ele viajando para Belo Horizonte, em vários momentos ele deixava o farol do carro, isso era à noite, claro, deixava o farol com a luz alta ao cruzar com outro veículo. O que acontecia? O outro motorista também colocava o seu farol, a luz alta. Ele abaixava, o outro carro também abaixava. Isso ele fez algumas vezes. Sempre que ele aumentava o seu farol, o outro também aumentava, abaixava. Qual foi a analogia que ele fez com as nossas vidas? Que a nossa vida é como se fosse uma pista simples, né? De mão dupla, né? Onde pessoas vão e vêm. Então, os carros são as pessoas que vão e vêm, passando umas pelas outras. E ele dizia que os faróis, nós poderíamos compará-los às nossas atitudes. Então, uma atitude alta, talvez de prepotência, de arrogância, de egoísmo, faria com que a outra pessoa ficasse um pouco ofuscada e também colocasse um farol alto, da mesma forma. Mas, a partir do instante que ele punha o farol baixo, da simplicidade, do amor, da humildade, a outra pessoa agia da mesma forma. Então a vida é assim. Para que criticar, condenar e lamentar?
Se nós fizermos isso, as outras pessoas vão fazer o mesmo conosco. Então, essa analogia que eu acho que enriquece esse nosso pensamento, essa nossa reflexão desse dia de hoje. O outro é consequente, é o oposto dessa primeira regra de ouro, é a segunda regra, é fazer elogios constantes. Então, se eu parar de condenar, se eu parar de criticar e parar de lamentar, eu vou fazer o oposto, que é elogiar as pessoas. Gente, praticamente já está pronta a nossa felicidade. Nós vamos ser pessoas muito amadas, muito queridas, pessoas muito felizes. Então é descobrir nas pessoas coisas que sejam elogiáveis, mas ser um elogio honesto, franco. Não adianta eu fazer um elogio falso que as pessoas descobrem que não é uma coisa verdadeira. Como é que eu faria um elogio autêntico para uma pessoa? Vamos pegar um colaborador nosso, uma faxineira, por exemplo. Se eu chegar com uma faxineira que trabalha na minha empresa e disser: olha, Dona Maria, a senhora é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada. É um elogio? Claro que é um elogio, mas é um pouco vazio. Falta algo mais. Falta você dizer o porquê que você acha, fundamentar. Então eu posso dizer para ela: Dona Maria, a senhora é uma pessoa muito esforçada. Haja vista que a senhora pega 3 ônibus para chegar aqui todos os dias no trabalho, chega no horário e está sempre sorridente. A senhora é uma pessoa, além de esforçada, a senhora é uma pessoa muito querida por todos nós. Isso é um elogio. Então eu devo descobrir com as pessoas que eu convivo, que também são aquelas que eu mais critico, algumas coisas para que eu possa de fato elogiá-las. É uma comida que a pessoa faz para você, é uma roupa que passa para você, é um trabalho que a pessoa faz por você, é uma informação que alguém te passa, é um momento agradável que alguém te propicia. Então elogie tudo isso. Faz parte de sermos pessoas mais amigáveis, mais felizes. E nós vamos ser condecorados se fizermos isso. Olha, eu fui instrutor dos cursos Carnegie e uma das aulas foi a aula de número 8, eram 12 aulas. A aula de número 8 era a aula dos elogios. Era simplesmente você, uma semana anterior, pedir para as pessoas, fazia-se vários grupos, as pessoas anotarem as coisas que poderiam ser elogiadas de todos os companheiros. Normalmente eram grupos de 7, 8 pessoas. Vocês não imaginam na aula número 8 em que a pessoa ficava de pé e os companheiros começavam a fazer elogios sobre ele. É impressionante como as pessoas ficavam totalmente perdidas, não sabiam se riam, se choravam, aonde colocavam as mãos. Por quê? Estavam acostumadas só a serem criticadas. O dia que apareceu alguém fazendo elogio, foi uma coisa diferente. E as pessoas saíam dessa aula pisando alto de felicidade. Por quê? Foram elogiadas. Então nós temos que fazer o mesmo, elogiar as pessoas à nossa volta. Motivos nós temos o tempo todo para fazer elogios. O tempo todo nós temos motivação para que possamos elogiar essas pessoas que estão à nossa volta. Todas as pessoas querem ser felizes, não esqueçamos disso. Então, essa é a razão de elogiarmos as pessoas. O elogio faz com que elas sejam felizes. E assim sendo, nós temos que ser o agente de transformação, de fazer com que essas pessoas sejam felizes aonde quer que elas estejam. Nós temos que buscar isso. Faz parte do nosso desafio de bem viver. Uma outra regra de ouro do Carnegie, é a número 3, exercite a sua liderança de que forma? Desperte na pessoa a vontade de fazer. Contrastando com os chefes antigos que mandavam fazer as coisas, os feitores de obras, né? Hoje o líder, a pessoa que quer ser amada, ela tem que despertar nas pessoas a vontade de fazer as coisas. Então o meu colaborador vai fazer uma coisa não porque eu estou mandando, mas porque ele sentiu que era necessário fazer e eu ajudei com que ele entendesse essa coisa de fazer. Eu despertei nele a vontade de fazer. Eu tenho um exemplozinho muito simples para ilustrar. Tinha um menino que tinha uma bicicleta, um menino aí de uns 7, 8 anos, e
todas as vezes que esse garoto saía com a sua bicicleta novinha, linda, para passear numa pracinha perto de casa, tinha um garoto vizinho, mais forte, maior do que ele, um pouquinho mais velho, que além de dar uns tapas nele, tomava a bicicleta e ia passear com a bicicleta dele. Então todo dia acontecia isso e o menino voltava para casa chorando. Aí tinha que ir lá, a empregada, a babá, a mamãe, quando chegava, para pegar a bicicleta, chamar a atenção do moleque, mas aquilo se repetia a cada dia. E o menino era terrível para comer, não comia quase nada. Para fazer esse menino comer era um desafio a cada dia. Aí um dia a mãe pensou, eu vou usar uma forma diferente com esse moleque. Eu vou despertar nele alguma coisa que o motive a comer. E ela ficou sabendo dessa história, algumas vezes ela participou. Ela chegou para o menino e falou assim, olha meu filho, se você comer melhor, comer mais verduras, ter uma alimentação mais saudável, o que vai acontecer? Você vai crescer forte, saudável e ninguém vai tomar a sua bicicleta, nem vai te bater na rua. Porque você está se alimentando bem e a consequência disso é você crescer e ficar forte. Dizem que a partir dessa conversa o moleque começou a comer tudo que aparecia na frente dele. Porque ele tinha um objetivo. A mãe despertou nele uma vontade de fazer alguma coisa que eles não estavam conseguindo despertar. Então, você quando consegue fazer as pessoas terem atitudes assim, você fica feliz. Você se sente realizado, realizada, porque realmente é o que faz a alegria das pessoas. A outra regra de ouro é interessar-se pelas pessoas, chamando-as, conclamando essas pessoas a serem felizes junto com você, amando-as, demonstrando amor por essas pessoas. Você quer ver que coisa interessante? Como que as pessoas gostam de ser alvo das atenções? Se você mostrar um álbum de fotografias de um grupo e que a pessoa estivesse nesse grupo, ela vai procurar por ela em primeiro lugar. Procura, olha como é que eu estou bem, eu saí bem nessa foto. E fica se olhando, se admirando, né? Depois de algum tempo, essa pessoa diz, tinha mais algumas pessoas aqui, mas na verdade eu estava muito bem. Olha que coisa linda que eu estava nessa foto. Nós somos assim. Pega um álbum de casamento de alguém e vai olhar as fotos. A foto que você está, você para, admira. As fotos que está só o noivo ou a noiva, você passa rápido. Não é do seu interesse. Então nós temos que saber que as pessoas querem ser o alvo das atenções. Uma companhia telefônica de uma cidade, através de autorizações, gravou 500 conversas telefônicas. Isso é no tempo telefone fixo ainda, né? E nessas 500 ligações, calculem quantas vezes foi dita a palavra eu. 3.920 vezes, quase 4.000 vezes. A palavra eu, das mais variadas formas. Eu quero, eu não quero, eu te amo, eu te odeio. Ou seja, a palavra eu foi falada em média 8 vezes por ligação. Então, se as pessoas querem ser o alvo das atenções, faça com que elas se sintam assim. Ela vai ser feliz e você também. É simples, simples assim. Fazermos as pessoas felizes, seremos felizes também. Então essa foi a quarta regra de ouro. A quinta, ela é muito gostosa. Sorria sempre. Ou sorrir para a vida, sorrir de tudo que aparece na sua vida. Você quer ver uma coisa das mais gostosas de fazer? É rir de você mesmo. Quando você faz uma besteira, quando você cai ou faz uma coisa errada, ria de você. Ria, dê gargalhada das bobagens que às vezes você comete. Ninguém vai se importar, porque você está rindo de você mesmo. Mas não precisa ser de problemas só para você rir. Ria de tudo. Ria para a vida, para os pássaros, para as pessoas que você encontrar. Dê um bom dia feliz. Até ao telefone você pode sorrir. E as pessoas do lado de lá percebem que você está falando ao telefone, sorrindo. É contagioso, isso é maravilhoso. Então a quinta regra é sorria. É importante que nós tenhamos essa facilidade de sorrir, né? Eu queria só para descontrair um pouco, vai aparecer na tela, contar uma história de um governador
de um estado que tinha lá um prefeito de uma cidade pequenininha, e ele mandou um telegrama para esse prefeito lá, numa cidade pequena, um prefeito com poucos recursos literários, né? O prefeito recebeu o seguinte telegrama do governador: movimento telúrico iminente, epicentro localizado próximo à sua cidade. Tome providências urgentes e informe. Ou seja, o governador estava prevenindo o prefeito de que um movimento telúrico, um terremoto estava prestes a acontecer, e que o epicentro, quer dizer, a área de atuação do terremoto era na cidade dele, ele tomar as providências urgentes, né? 30 dias depois, o prefeito respondeu o telegrama do governador nos seguintes termos. Tipo assim: querido governador, né, o movimento telúrico totalmente desbaratado, graças à ação da polícia local. Fez o marketing da polícia local. Movimento telúrico totalmente desbaratado. Esse tal de epicentro que o senhor falou aí está preso incomunicável. Chegou para alguém e falou assim: como é que você chama? Raimundo. Não, a partir de hoje você chama epicentro. Não, não, é epicentro. E você está preso e não se fala mais nisso. Incomunicável. Agora, querido governador, desculpa o atraso que teve um terremoto aqui e acabou com a cidade. Então nós temos que ter cuidado com as formas de conduzir as coisas. Se são pessoas simples, sejamos simples em nossas comunicações. A gente está cansado de ver por aí pessoas muito técnicas. Acontece muito com médico, não sei se tem alguém de vocês que seja médico. Médicos, sejam mais claros, mais simples ao falar das doenças, principalmente, das formas de curar, né? Professores, sejam mais claros, mais simples. Pessoal de TI, sejam mais simples para que as pessoas possam entender. Senão você vai falar de um terremoto, a pessoa não vai entender nada igual essa nossa história. E só para descontrair um pouquinho, vamos adiante. Vamos falar uma outra regra fantástica de número 6. Eu falei que eram 9, né? A número 6 é: trate as pessoas pelo seu próprio nome. Gente, segundo Carnegie, o nome da pessoa é uma melodia maravilhosa, fantástica, em qualquer idioma do mundo. Então, se nós queremos fazer as pessoas felizes, vamos chamá-las pelo nome. Quer fazer um exemplo de que as pessoas são felizes quando são chamadas pelo próprio nome? Eu sempre cito um exemplo do garçom. Chega num lugar para ser atendido, principalmente se não estiver sendo bem atendido, chama um garçom. Quando ele estiver cercado de você, pergunte a ele o nome dele. A primeira reação dele é assustar. Por que o senhor quer saber meu nome, né? Você vai nos atender, gostaria de saber o meu nome. E todas as vezes que você for se dirigir a ele, chame-o pelo próprio nome. Você vai ver que diferença que faz. Eu tenho um amigo que quando vai num lugar assim, num restaurante, num bar, numa choperia, ele dá um dinheiro pro garçom antes. Também tem um efeito interessante, mas esse do nome, esse é muito melhor. E você não tem que gastar dinheiro. Você está gastando apenas a sua inteligência e sendo mais amigável, chamando uma pessoa pelo nome. E se você voltar em outras vezes nesse local, lembre-se do nome dessa pessoa. Não chame as pessoas pelo nome, é importante. E o contrário também é um desastre. Você chamar a pessoa pelo nome errado é uma coisa que não vale a pena. As pessoas ficam aborrecidas, ficam magoadas, porque querem ser chamadas pelo próprio nome. Né? Então, seja uma pessoa que chame todo mundo pelo próprio nome. Se você não souber, anote. Com nome difícil, hoje tem muitos nomes, às vezes difíceis de você pronunciar ou se lembrar. Anote, escreva. Isso é importante. A regra de número 7, ouça as pessoas, mas ouça com o coração. Diferente, né? Ouvir as pessoas com o coração. Olha que desafio. Hoje eu vou falar para vocês, está em falta pessoas que ouvem as outras. Hoje está em falta aquela pessoa que senta para escutar alguém falar. A pessoa quer desabafar, não acha ninguém, não encontra ninguém para conversar. Então que nós sejamos essa pessoa, que tenhamos a capacidade de sentar e de ouvir, mas ouvir de verdade. Às vezes a gente vai ouvir uma pessoa e começa a contar a nossa história para ela. Você não está ouvindo de jeito nenhum. E às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade e estão às vezes num dilema, num desespero para achar alguém que os ouça
para desabafar e não consegue encontrar ninguém. Então sejamos essa pessoa amigável e assim seremos felizes. Amigável em ouvir as pessoas, mas ouvir com o coração, tá? Então essa é uma regra fantástica, maravilhosa. A regra número 8 é falar sobre aquilo que as pessoas querem ouvir. Parece óbvio, não é? Então, se eu quero agradar as pessoas e assim torná-las felizes e eu também ficar feliz, eu vou falar para as pessoas aquilo que elas querem ouvir. Se eu estou num ambiente de trabalho em que o assunto gira em torno de, marketing ou alguma coisa similar, eu vou conversar sobre aquilo. Dizem que o Jô Soares era um dos grandes entrevistadores da TV brasileira. E sabe quanto tempo ele exigia que um material, uma matéria chegasse nas mãos dele para que ele fizesse a entrevista daquela pessoa? 3 meses. Era o tempo que ele achava que era o mínimo necessário para ele receber todo o material alusivo à pessoa que ele ia entrevistar, para que pudesse, de fato, fazer uma boa entrevista. E olha que através desses estudos que ele fazia da vida da pessoa, ele salvava a entrevista. Em muitos casos, o Jô sabia mais da vida da pessoa do que ela própria. Me desculpe citar um exemplo, falar de alguém, mas me veio à mente agora esse exemplo do Jô Soares. Então, se você quiser ser uma pessoa agradável, fale aquilo que as pessoas querem ouvir. Você está conversando com um grupo de torcedores de um time de futebol, não vai falar do outro ou de outra modalidade esportiva. Então fale aquilo que as pessoas querem ouvir. A 9ª regra de ouro é faça com que a pessoa se sinta importante. É muito parecida com elogiar a pessoa, mas é fazer com que de fato a pessoa se sinta importante. Porque ao se sentir importante, ela vai ser feliz e você também. O seu relacionamento vai ser ampliado, vai ficar muito melhor do que você possa imaginar. Então nós temos que estar sempre buscando essas formas. Então faça a pessoa se sentir importante. Fez um trabalho, elogie. Reconheça o trabalho das pessoas, comente com os outros. Fulano fez um bom trabalho, merece o nosso reconhecimento. Você que é empresário, reconheça seus colaboradores. Você que é um executivo, um gestor, faça da mesma forma. Então a 9ª regra é faça com que as pessoas se sintam muito mais importantes do que elas de fato são e que estão lutando para ser. Gente, eu queria dizer para vocês que foram apenas algumas pinceladas, alguns pequenos tópicos para a nossa reflexão sobre sermos pessoas a cada dia mais felizes. Eu queria dizer para vocês, encerrando essa minha participação, que grandes mestres, grandes líderes que já fizeram parte da humanidade, fizeram com que a humanidade chegasse onde chegou através de filosofias e bons princípios, fizeram um trabalho muito grande em relação a relacionamentos interpessoais. Eu gostaria de citar para vocês Zoroastro, na Pérsia, Lao Tse, Confúcio, Buda e Jesus Cristo. Eu queria pegar esses 5 grandes mestres, grandes líderes, que influenciaram o pensamento da humanidade. E dos 5 eu vou escolher um deles para encerrar essa nossa atividade. Eu vou escolher o próprio Jesus Cristo e uma frase que ele nos deixou, que eu acredito que feche todo esse nosso raciocínio, essa nossa reflexão sobre sermos pessoas mais amigáveis e mais felizes. Jesus disse: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Não precisa, quem anotou, maravilha, todas essas regras de ouro. Mas se você se lembrar dessa, tão somente esta, não tem como errar. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Então, Jesus, na sua sabedoria, nos deixou isso aí para sermos pessoas cada vez mais felizes, mais amigáveis. Então, do fundo do coração, seja uma pessoa mais feliz. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.